Sabe quando o carro freia e se não fosse o cinto de segurança, a gente seria quase lançado pela janela? Além de um baita susto, a tendência do nosso corpo de continuar o mesmo movimento não é algo aleatório. E quem descobriu isso foi Newton. Quer aprender quais são as leis de Newton e a importância delas no estudo dos movimentos? Assista este vídeo. Espera! Antes de acelerarmos neste assunto, não esquece de deixar o seu like e, é claro, de se inscrever no canal para continuar estudando com a gente. Agora sim, como funciona o movimento? Esta pergunta nem sempre foi fácil de ser respondida. Por muito tempo, a humanidade já buscava resposta para este fenômeno. Até que Isaac Newton, aquele cientista da história da maçã que caiu da árvore, sabe? Ele publicou pela primeira vez, em 1687, as leis que explicam os movimentos, no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E graças aos seus estudos, de mais de 300 anos atrás, a humanidade evoluiu bastante no entendimento de como funciona o tal do movimento. Já sei, você quer saber como funcionam essas leis, não é? Então, vamos nos movimentar. Imagine que Newton está andando em sua carroça quando, de repente, o cavalo para. O que aconteceu aqui? Além de um estrago, o que aconteceu é que os corpos têm a tendência de permanecer em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Por isso que o corpo do nosso amigo foi atirado para longe. Esta é a primeira lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia, ou Princípio da Inércia, que afirma que um corpo tende a manter sua velocidade. Se for zero, continua parado. Se estiver em movimento, mantém a velocidade, direção e sentido. O famoso movimento retilíneo uniforme, o MRU. A não ser que seja sujeito a outras forças. Tá bom, e se aplicarmos uma força? Imagine que nosso amigo cientista precisa empurrar sua caixa de maçãs. Quando empurramos algo, aplicamos uma força, e esta força pode causar movimento. Quanto maior a força aplicada sobre a caixa, maior será a velocidade, certo? Esta é a segunda lei de Newton, também conhecida como Princípio Fundamental da Dinâmica, que diz: força resultante é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. Lembre-se que força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para você saber, no sistema internacional, as unidades de medida são F de força, indicada em Newton, M de massa, em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora, nosso amigo cientista, cansado de empurrar caixa de maçãs, chuta uma delas. Ao chutar a maçã, uma força é aplicada nela, que sai rolando por aí porque ganhou velocidade. Mas a maçã também aplica uma força de reação contra o pé do nosso amigo, que ficou dolorido. Esta é a terceira lei de Newton, também conhecida como Lei da Ação e Reação ou Princípio da Ação e Reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma força de reação. Acho que você já ouviu essa, hein? Toda ação tem uma reação. Assim, as forças de ação e reação, que atuam em pares, não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Estas forças possuem a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Isso significa que a mesma intensidade de força aplicada pelo nosso amigo na maçã foi aplicada pela maçã no seu pé. E assim, desvendamos as famosas e importantes 3 leis de Newton, que são a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. E você não vai ficar na inércia, vai? Então, clique no link aqui na descrição para ler mais sobre este assunto e praticar através de exercícios resolvidos. Tá a fim de mais vídeos para estudar física? Escreva #FísicaTodaMatéria nos comentários. Ficamos por aqui.
Fala, meus queridos vestibulandos! Esse é mais um Quer Que Desenhe, e hoje vamos estudar um dos assuntos mais comuns no Enem, a cinemática. E por acaso é um dos primeiros assuntos estudados na física, o que torna um dos mais confusos para muitos de vocês. Então estamos aqui para facilitar a vida de todos. E é claro que você já pode baixar o mapa mental de eletromagnetismo para acompanhar o episódio de hoje. Coloquei o link na descrição. Vamos começar? O primeiro tópico a ser passado a vocês em cinemática é a famosa velocidade média, que nada mais é do que a razão entre a variação de deslocamento pela variação do tempo que a partícula percorreu. Ou seja, na linguagem matemática temos. Muito importante lembrar que a variação é sempre o ponto final subtraído pela inicial, ou seja, a velocidade média é igual à posição final S menos posição inicial S0, sobre instante final t menos instante inicial t0. Lembra lá de quando estudamos Introdução à Física e aprendemos tudo de unidades no Sistema Internacional, o SI? Temos que ter atenção de que o deslocamento é medido em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade ficará em metros por segundo. Em seguida, partimos para outra famosa grandeza chamada aceleração média. Essa grandeza é descrita com a razão da variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, velocidade final v menos a velocidade inicial v0, sobre instante final t menos instante inicial t0. E conforme já falamos sobre as unidades, temos para a velocidade no Sistema Internacional metros por segundo e o tempo também em segundo. Logo, teremos para a aceleração a unidade em metros por segundo ao quadrado. A partir do conhecimento prévio das grandezas, podemos falar um pouco mais sobre um dos tipos de movimento que existe no nosso cotidiano, o movimento uniforme, que podemos observar pela imagem e descrever suas principais características. Como podemos observar, nos 3 instantes diferentes, o móvel esteve em posições diferentes, porém com a mesma velocidade. Logo, a primeiríssima característica desse movimento é a velocidade ser constante, ou seja, ela não varia a cada instante. Se a velocidade não se altera, a aceleração será nula, lembrando que a aceleração é responsável pela variação do módulo da velocidade. Para esse movimento, temos a equação horária da posição, que é dada por S é igual a Z0 mais VT, o famoso sorvete no mundo da cinemática. Com esses pontos bem fixos, podemos partir para a classificação quanto ao sentido do movimento. Quando o móvel se desloca a favor da trajetória, dizemos que o movimento é progressivo, como podemos ver na imagem. Quando isso ocorre, conseguimos perceber que seu deslocamento é positivo, logo, a velocidade também é positiva. Resumo da ópera: sempre que tivermos velocidade ou deslocamento positivos, temos o movimento progressivo. E quando for o oposto? Então, teremos o movimento retrógrado. Da mesma forma que observamos no anterior, nesse caso, o móvel se desloca contra a trajetória, ou seja, o deslocamento será negativo, logo, a velocidade também será negativa. Resumo bem top: sempre que tivermos velocidade ou deslocamento negativo, temos movimento retrógrado. Agora vamos para a parte mais longa, mas nada que vocês não saibam: movimento uniformemente variado. Observando essa imagem com valores dados aleatoriamente. Percebemos que a cada 2 segundos a velocidade aumentou em 10 metros por segundo. Logo, já podemos descrever as características desse movimento. A velocidade varia uniformemente com o tempo, e agora a aceleração é constante e diferente de zero. Para esse movimento, temos algumas equações para se ter na mente. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Uma grande dica para vocês anotarem também: para o cálculo da velocidade média no movimento uniformemente variado, podemos usar velocidade média é igual à velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Partindo para o final desse assunto tão importante, temos a classificação do movimento quanto aos sentidos da velocidade e aceleração.
Dizemos que é um movimento acelerado quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, conforme podemos ver nessa imagem. Enquanto que, para o movimento retardado, é quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, conforme podemos observar. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada do que rola aqui no canal. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudo está na Descomplica. Olha aqui na descrição que eu deixei o link com desconto para você vir estudar com a gente. Lembrando que o link com o mapa mental completo também está na descrição. É só clicar e baixar. Até a próxima! Atracamos agora em novos mares com a ondulatória. E falar de ondas é lembrar algumas coisas muito importantes e recorrentes na prova do Enem. Primeiro de tudo, eu quero junto contigo aqui, natureza das ondas. 2 tipos para você. As ondas mecânicas, que são aquelas ondas que necessitam de meio material para se propagar. A mais famosa de todas é o som, mas a gente também tem lá o pulso numa corda, tá? A onda no mar e assim por diante. Eu ainda tenho para você, falando de natureza, as ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética é aquela onda que não precisa de meio material para se propagar, ou seja, se propaga no vácuo. A mais famosa é a luz, mas a gente tem lá as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, enfim, tá? Inúmeras ondas do tipo eletromagnética que eu já vou falar um pouco melhor com você. Então, natureza das ondas, mecânica eletromagnética. Eu ainda posso classificar essas ondas de acordo com a sua vibração. Lembra-se, eu posso ter uma vibração do tipo longitudinal, no qual a onda se propaga e vibra na mesma direção, e eu posso ainda ter ondas do tipo transversais, no qual a vibração é perpendicular à propagação. Essa onda também pode se propagar em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Uma dimensão, as ondas unidimensionais, 2 as bidimensionais, 3 as tridimensionais. É importante que você consiga observar uma onda e olha só, em geral a gente usa esse tipo de onda. Não importa, né, se for lá, por exemplo, o som, que é uma onda longitudinal, tá? A gente também vai usar essa onda. Isso aqui é uma representação de onda genérica. E olha só, alguns elementos de uma onda para você. Primeiro de tudo, esse ponto mais alto da onda que eu tenho aqui para você, eu chamo de crista. Lembra, se você está por cima, está na crista da onda. Esse ponto mais embaixo aqui, eu chamo de vale, tá? Você nunca vai estar lá, nunca vai estar por baixo, né? Sempre na crista. Vale embaixo, crista em cima. Outra coisa que é de suma importância, você conseguir observar numa onda o que é o seu comprimento, o seu lambda, o comprimento de onda. O lambda é essa letra grega que significa comprimento de onda. E um comprimento de onda, ele sempre vai de uma crista a outra ou de um vale a outro. Ou ainda pode ser uma oscilação completa, ou seja, daqui até aqui. Isso pode ser um lambda. Nota que se eu pegar daqui até esse ponto, eu não tenho um lambda, e sim um lambda sobre 2, a metade de um lambda. É importante você pegar desse eixo médio até uma crista, ou desse ponto eixo médio até um vale e chamar de amplitude. Amplitude é essa distância desse ponto médio até a crista ou do ponto médio até o vale. Olha só. Uma das equações mais recorrentes da prova do Enem é a nossa equação fundamental das ondas, que vai calcular a velocidade de propagação de uma onda. É o nosso popular vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Lembra que a frequência é o número de oscilações que essa onda vai ter em um dado tempo. Quanto maior for a frequência, maior é a energia da onda, lá pelas ideias de Planck. E é igual a H vezes F. Agora, observa comigo algo muito recorrente. Isso aqui é o nosso Rami-Lux G. O Rami-Lux G é nada mais, nada menos do que o espectro eletromagnético, onde eu tenho RA, anota aí, ondas de rádio. Dentro das ondas de rádio, aqui a gente vai ter
AM, aqui a gente vai ter FM. Não confunda, onda de rádio é a onda de transmissão, não o som que vai sair. O som é uma onda mecânica, aqui eu tô falando de uma onda eletromagnética, hein? Ó, AM, amplitude modular, FM, frequência modular. Olha só, a onda AM, ela tem uma menor frequência. Como ela tem uma menor frequência, ela tem a capacidade de refletir na ionosfera. A FM tem uma frequência maior, então ela ultrapassa a ionosfera. A gente já precisa de satélite para redistribuir esse tipo de onda. O M, micro-ondas. Quando fala de micro-ondas, você provavelmente deve estar aí no Wi-Fi da sua casa, né? Quando você pega lá o Instagram para dar uma olhada, você usa o Wi-Fi, né? Falando no Instagram, segue lá, né? Tonho Física. Brincadeira. Olha só. Galera, dentro chego aqui na micro-ondas, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, tá? É micro-ondas. É ondas de informação. Falei do I, tô falando do infravermelho para você. Infravermelho, ondas de calor. Ok? É assim que o Sol aquece a Terra. Quando eu abro esse L aqui, ó, a gente está falando da luz visível. E dentro da luz visível, eu vou ter o Roig Biv. Tá botando em inglês aqui, Roig Biv, é importante isso aqui, tá? Por que é importante estar em inglês? Tem muita gente que gosta de fazer o VAV. Mas eu gosto mais desse Roig Biv, porque, ó, é nada mais nada menos do que o espectro da luz. Quando eu falo de espectro da luz, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Hein? Meu inglês é muito britânico. Brincadeira. Ó, e olha só, se você quiser, pode ir no VAVAV também. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O problema é, vai que tu bota o primeiro vermelho, o segundo já bota azul, não vai dar certo. Né? Aqui tem uma ordem de frequência que é muito importante. Nota que o vermelho está próximo do infravermelho. Nota que a violeta está próximo de quem? Do ultravioleta. E falar de ultravioleta é importante demais. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Ultravioleta A é basicamente luz, tá? Essas luzes negras, enfim, basicamente luz. Ultravioleta B é o que dá o bronzeamento, faz a síntese do ergosterol lá para vitamina D, tá? E o ultravioleta C, olha só, dá essa notadinha, muito importante agora aí na pandemia do Covid, que a gente fazia esterilização de ambientes hospitalares graças ao ultravioleta C. É uma onda de maior frequência, então ele tem esse poder ionizante, esse poder de fazer a esterilização de ambientes, ok? Raio-X, oriundo da rápida desaceleração de um elétron, muito usado em medicina de diagnóstico. E aí, por último, a gente tem o raio gama. O raio gama, ele nada mais é, nada menos é do que a única porção de onda que é emitida de um núcleo extremamente instável. Então, você tem um núcleo instável, ele vai emitir duas partículas, alfa, beta, e uma onda eletromagnética que é gama, de alta frequência, extremamente penetrante, ok? Lembrem-se, isso aqui tá tudo em ordem de frequência. A maior frequência é a do gama, a menor frequência é da onda de rádio. Notem que daqui para cá também cresce a energia, graças àquela ideia de Planck. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Isso aqui é uma constante. Isso aqui vai ser dado na prova para vocês. 6,6 vezes 10 a menos 32 joules segundos. Vocês não precisam decorar, tá? Isso aqui é dado. Você só tem que saber quanto maior a energia, maior vai ser a frequência. E essa foi mais uma dica para você fazer bonito no seu Enem. Lembrem-se, eu e toda a equipe do curso Enem estamos juntos com você. Eu sei o quanto você está se esforçando para estar aqui. Estamos com você. Grande beijo! No mundo atômico da química é bem parecido. Existem várias substâncias químicas diferentes. E quando a gente olha mais de perto, vamos perceber que todas elas são formadas por átomos. Os átomos são do tipo que gostam de se unir de várias formas, fazendo o que chamamos de ligações químicas. Quer saber como essas ligações funcionam e as formas como os átomos se conectam entre si? Vem com a gente, assista esse vídeo!
Ligação química é a união entre átomos para formar substâncias químicas. Essa é a interação que os átomos dos elementos químicos realizam para se tornarem estáveis. Os átomos, que não são nem um pouco bobos, se unem com um propósito: adquirir a tal estabilidade. Sabemos disso através da regra do octeto, que diz que boa parte dos átomos se tornam estáveis eletronicamente quando possuem 8 elétrons na camada de valência, que é a camada eletrônica mais externa. Ah, só para você lembrar, elétron é uma partícula com carga negativa, que fica na eletrosfera, beleza? Então, ao se unir, o átomo adquire sua estabilidade doando, recebendo ou até compartilhando elétrons com outros átomos através das ligações químicas. Mas existe uma exceção: os gases nobres. Eles são os elementos da realeza da tabela periódica do grupo 18. São bastante estáveis, por isso, são encontrados de forma isolada na natureza e quase não reagem com os outros elementos químicos. E com exceção do hélio, todos apresentam 8 elétrons na última camada. As ligações químicas podem acontecer de várias formas, dependendo do tipo do átomo e da necessidade de se tornar estável. Elas podem ser covalente, iônica e metálica. A ligação covalente ocorre entre ametais e também o hidrogênio. É onde acontece o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, ou seja, os átomos generosos que apresentam tendência a receber elétrons se juntam para partilhar eles com seu companheiro. E então, rola o compartilhamento. É o bonde dos covalentes. Como exemplo, temos o cloro ou o Cl2, onde um átomo de cloro que apresenta 7 elétrons na última camada se une através de uma ligação covalente e compartilha elétrons com outro átomo desse elemento, formando a molécula de cloro. Para você que gosta de um spoiler, esses são os elementos que fazem ligações covalentes com mais facilidade. Temos a ligação iônica, que é a transferência de elétrons que ocorre entre metais e ametais ou hidrogênio. Se chamam iônicas porque formam espécies eletricamente carregadas, os íons, que realizam uma atração entre espécies de cargas opostas, a chamada interação eletrostática. Os metais são bastante desprendidos e, por isso, têm facilidade de doar elétrons. Já os não metais têm mais facilidade de receber. São uns pidões. Os íons podem ser o átomo que perde elétrons e adquire carga positiva se transformado em cátion, ou o átomo que ganha elétrons e adquire carga negativa se transformado em ânion. Então, assim se forma a ligação iônica, a união dos átomos pidões com os generosos. Um exemplo disso é o cloreto de sódio, ou NaCl, onde um átomo de sódio apresenta um elétron na última camada, enquanto o átomo de cloro contém 7. O átomo de sódio doa seu elétron para o átomo de cloro e, através da ligação iônica, ambos ficam com a última camada eletrônica preenchida. Forma-se então o cloreto de sódio, NaCl, que é o famoso sal de cozinha. O sódio faz parte do grupo 1 da tabela periódica. Assim como ele, os outros elementos da família de metais alcalinos tendem a doar um elétron para ficarem estáveis. Já os do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, doam 2 elétrons. Esses são os elementos mais eletropositivos da tabela, ou seja, os caras mais generosos, que tendem a doar seus elétrons para realizar uma ligação química. E por último, temos a ligação metálica, que, como o nome já diz, acontecem entre 2 metais, que são aqueles elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Alguns metais perdem os chamados elétrons livres, que são elétrons disponíveis na última camada, adquirindo carga positiva, ou seja, formam-se cátions. A ligação metálica é nada mais do que íons positivos imersos em elétrons que se movimentam desordenadamente. Os elétrons liberados formam uma espécie de nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Essa ligação pode ser vista no sódio, por exemplo. O átomo de sódio apresenta um elétron na última camada, o elétron livre. Quando os elétrons da camada de valência se movimentam livremente, formam-se o cátion, Na+. A carga positiva indica que o átomo de sódio perdeu um elétron e se tornou um cátion.
esse tipo de ligação ocorre em outros metais como ouro, cobre, prata, ferro, níquel, alumínio e vários outros. Agora que você já sabe quais são os tipos de ligações químicas, será que você consegue identificar cada uma delas olhando apenas o elemento químico? Vamos lá? Observe então o cloreto de cálcio, CaCl2. É uma ligação entre o cálcio, que é um metal que tem facilidade de ceder elétrons, e o cloro, um não metal que tem facilidade de receber elétrons. Já descobriu qual tipo de ligação é essa? O cálcio é um metal do grupo 2 da tabela periódica, ou seja, sua tendência é doar 2 elétrons. Como um átomo de cloro precisa de 1 elétron, o cálcio doa para 2 átomos. E assim, surge o composto cloreto de cálcio. Então temos aqui uma ligação iônica. E aí, acertou? Vamos para outro exemplo. A molécula de água, o H2O. Bom, aqui temos uma ligação entre não metais, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, enquanto o hidrogênio tem 1. Ao compartilhar elétrons, o oxigênio fica estável com 8 na última camada e cada hidrogênio com 2. Já que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação, e sim compartilhamento, temos uma ligação covalente. Nesse vídeo, aprendemos que ligação química é a união entre átomos para formar substâncias químicas. Elas ocorrem para que os átomos fiquem estáveis, ou seja, com a última camada completa. Os gases nobres são estáveis. Isso quer dizer que dificilmente reagem com outros elementos químicos, e com exceção do hélio, todos apresentam 8 elétrons na última camada. A gente também aprendeu que os átomos procuram sua estabilidade doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Na ligação covalente, os átomos de não metais mostram que sabem dividir ao se unir compartilhando pares de elétrons, como acontece na água ou no cloro. Já quando um metal e um não metal se juntam, o metal, como é muito desprendido, tem a facilidade de doar seu elétron. E o não metal, que gosta muito de receber elétron, aceita formando a ligação iônica. E recebe esse nome porque são formadas espécies carregadas, os íons, que realizam uma interação eletrostática. E na ligação metálica, vimos que os metais se transformam em cátions, que são espécies de carga positiva. Assim, os átomos dos metais permanecem juntinhos pela formação de íons positivos imersos em elétrons livres que se movimentam desordenadamente. Espero que você tenha entendido sobre as ligações químicas. E se você quiser testar seus conhecimentos, acesse agora nosso site com vários exercícios para você praticar. Quer se aprofundar nesse assunto? Leia o artigo completo disponível na descrição do vídeo. E não esqueça de compartilhar o vídeo fazendo uma quase ligação química com seu amigo que também está estudando esse tema, que tal? Aprenda muito seguindo o canal